E aí, pessoal, vamos falar de lei de abuso de autoridade? A gente sabe que é um tópico que sempre aparece na prova e, vamos combinar, é um verdadeiro pesadelo para memorizar, né? São dezenas de crimes, um monte de detalhes, mas e se existisse uma chave para destravar o entendimento de quase todos eles? Exatamente isso que a gente vai descobrir hoje. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Como memorizar tudo isso e garantir os pontos na prova? O segredo, olha só, não é decorar artigo por artigo como se não houvesse amanhã. O caminho é entender o princípio que conecta todos esses crimes. É um conceito só, que quando a gente entende, todo o resto fica muito mais simples. Então, vamos direto ao ponto. Existe um conceito fundamental, uma ideia que funciona como uma chave mestra para essa lei. Quem entende isso já tem uns 80% do caminho andado para acertar qualquer questão que a banca colocar na frente. É a tal da chave mestra. E essa chave mestra se chama dolo específico. Guarda bem esse nome. O que isso quer dizer? Bom, não adianta só o agente público praticar a conduta descrita na lei. Para ser abuso de autoridade, ele precisa ter uma intenção específica, um objetivo bem claro por trás daquela ação. Sem essa intenção comprovada, a conduta pode ser outra coisa, mas não é crime de abuso. E o legal é que a lei simplifica a nossa vida. Ela diz que a intenção precisa ser uma destas três. O agente agiu para quê? Para prejudicar alguém de propósito? Para se beneficiar ou dar uma força para um amigo? Ou foi só por vaidade, por capricho, para satisfazer o ego? Na hora da prova, é isso que a gente tem que procurar no enunciado. Se não encontrar uma dessas três intenções, já acende o alerta. E aqui vai uma dica de ouro, daquelas que as bancas adoram cobrar. Imagina que um juiz interpreta a lei de um jeito e um promotor de outro. Isso não é abuso de autoridade. A simples divergência na interpretação, desde que tenha fundamento, não é crime. Essa é uma proteção importante para evitar o tal do crime de hermenêutica. Fica a dica. Certo. Agora que a gente já tem a chave mestra em mãos, vamos começar a abrir as portas. Para organizar o raciocínio e facilitar a memorização, vamos agrupar os crimes em três grandes categorias. A primeira, e talvez a mais óbvia, é a dos atos que ferem a liberdade das pessoas. Vamos focar naqueles que mais caem em prova. Aqui estão os campeões de audiência nas provas. Decretar uma prisão sem qualquer base legal, um crime que só uma autoridade judiciária pode cometer. Ou então, não comunicar o flagrante ao juiz no prazo, deixando a pessoa presa num limbo jurídico. Também tem aquele interrogatório de madrugada, sabe? Para tentar vencer a pessoa pelo cansaço. E claro, a clássica invasão de domicílio. Todos eles são ataques diretos à liberdade. Olha só este artigo, que interessante. O ponto crucial aqui, e é onde as bancas tentam nos pegar, são as exceções. A regra geral é, não pode interrogar à noite. Ponto. Mas, e se a pessoa acabou de ser presa em flagrante? Aí pode. E se a pessoa, com a presença do advogado, concordar em falar? Também pode. É exatamente nessas exceções que o examinador testa quem está realmente atento. Beleza? Vamos em frente. Nossa segunda categoria. Aqui a gente vai encontrar os crimes que basicamente sabotam as regras do jogo. São aquelas condutas que minam o direito a um processo justo, a ampla defesa, enfim, criam um desequilíbrio que só prejudica o investigado. Pensa só, um médico ou um padre sendo forçado a contar o que ouviu em sigilo. Ou um preso que não pode conversar reservadamente com o advogado antes de uma audiência importante. Ou pior, o advogado não consegue acesso aos autos da investigação para saber do que o cliente está sendo acusado. E até um juiz que, de propósito, senta em cima de um processo para atrasar o julgamento. Tudo isso são formas claras de abuso contra o devido processo legal. E esse exemplo é perfeito para mostrar como os detalhes são importantes. O artigo 20 não fala só da entrevista antes da audiência. Ele também torna crime o ato de impedir que o advogado se sente do ladinho do cliente durante a audiência e converse com ele. É um direito da defesa estar ali lado a lado e a lei protege isso de forma bem específica. Chegamos à nossa última categoria. Eu diria que aqui estão os crimes mais de filme, sabe? São aquelas ações que corrompem a investigação, que manipulam fatos e provas só para incriminar alguém ou, quem sabe, para inocentar. São ataques diretos à busca pela verdade real dos fatos. O mais famoso aqui, sem dúvida, é o do artigo 23, o ato de plantar uma prova para forjar um flagrante. Mas também é crime obter uma prova de forma ilegal, como uma busca sem mandado, por exemplo. Ou começar uma investigação contra alguém sem ter o mínimo indício, só por perseguição.
E tem também aquela autoridade que vai para a TV ou para a internet e já condena o investigado antes mesmo do processo começar, atropelando a presunção de inocência. Bom, teoria vista, agora é hora do vamos ver. Como é que isso tudo aparece na prova? Porque no final das contas é para isso que a gente está aqui. Vamos analisar juntos uma questão real de uma banca famosa para a gente aplicar tudo o que conversamos. Ok, vamos lá. Caso prático na tela. Maria é guarda municipal. Está patrulhando e vê uma senhora passando mal dentro de uma casa. O que ela faz? Pula o portão, invade a casa para socorrer a senhora. A pergunta é, Maria cometeu abuso de autoridade? Antes de eu dar a resposta, que tal pausar um pouquinho e pensar com base no que a gente já viu? Para resolver uma questão dessa sem errar, existe um método. Primeiro passo, qual é a conduta que, em tese, poderia ser crime? Invasão de domicílio, artigo 222. Ok. Segundo passo, existem exceções para essa regra? Sim, e prestar socorro é uma delas. Terceiro passo, o caso concreto se encaixa na exceção? Com certeza. A única intenção da Maria era prestar socorro. E aí está o nosso gabarito. Maraia não cometeu crime nenhum. A própria lei, lá no parágrafo 2º do artigo 22, diz que não é crime entrar na casa de alguém para prestar socorro, ou em caso de desastre, ou para prender alguém em flagrante. Isso mostra que conhecer as exceções é tão importante quanto decorar os tipos penais. Às vezes, é até mais. Então, para a gente fechar e garantir que a informação fique gravada. Primeiro ponto, a intenção é tudo. Sempre procure pelo dolo específico no enunciado. Segundo, organize os crimes naquelas 3 categorias que a gente viu: liberdade, processo e verdade. Isso ajuda muito a organizar o pensamento. E terceiro, domine as exceções. Muitas vezes a resposta da questão está justamente no que não é crime. Então, fica aí a reflexão. Daqui para frente, seja lendo uma notícia ou resolvendo uma questão de prova, a primeira pergunta a se fazer tem que ser essa: qual foi a real intenção por trás daquele ato? Buscar essa resposta não é só um detalhe técnico, é o que de verdade vai garantir o ponto na prova.